Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Este é o canal Conhecendo a Verdade. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Hélio Shibata e falo diretamente aqui do Japão. Meus queridos, eu quero agradecer a todos que nos acompanham nesse dia. Eu quero também agradecer a todos os nossos amados irmãos e amados amigos que se inscreveram neste canal, que estão me apoiando nesse trabalho tão importante, trabalho, uma obra missionária para a divulgação da palavra de Deus. E vocês têm sido uma bênção, de grande relevância, o apoio de vocês para com este canal, a qual, através do vosso apoio, a palavra de Deus tem alcançado muitas vidas, só no Brasil, aqui no Japão, em Moçambique, na África e em vários lugares, né? Tudo isso para a honra e glória do nome do Senhor. Então eu quero agradecer a todos e eu quero fazer um convite a você que ainda não se inscreveu neste canal. E se inscreva neste canal, é de graça. E compartilhe com seus amigos, familiares. E não se esqueçam de dar o joinha, o like, para marcar a visualização e fortalecer o canal. E assim o YouTube indica esses vídeos, essas mensagens para mais pessoas. E juntos nós continuamos fazendo esta grande obra de Deus, que é a divulgação da poderosa palavra de Deus. Amém? Eu conto com os vossos apoios em nome do Senhor Jesus. Meus amados, hoje eu tenho aqui uma palavra de Deus que o Senhor colocou no meu coração. E eu fiz aqui um estudo da palavra de Deus. Eu quero compartilhar com todos vocês nesse dia a palavra de Deus. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar poderosamente nos vossos corações. Amém? A palavra de Deus encontra-se no livro 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 32, que diz assim, a santa e poderosa palavra de Deus. A epígrafe diz: Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele, e o feria, e a livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feriu o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora e o Senhor seja contigo. A seguir, a partir do versículo 48. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu, e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi, e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou-a da bainha, e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre.
Meus amados e queridos irmãos e meus amigos que nos acompanham nesse dia, eu quero que você entenda que o Senhor preparou esta mensagem nesse dia, esse estudo da palavra de Deus, porque o Senhor tem este estima, este zelo por todos nós. E a vontade de Deus é que todos nós sejamos vitoriosos, confiando sempre no Senhor, para que nós possamos vencer o nosso inimigo, os nossos inimigos, os gigantes que aparecem na nossa vida, no nosso caminho, com o intuito de nos derrotar. O propósito do nosso inimigo, meus queridos, é nos derrotar. Ele não quer ver nenhum filho de Deus, nenhum servo do Senhor sendo vitorioso. Mas o intuito dele, o propósito dele, do nosso inimigo, é nos derrotar. Por isso que ele nos afronta, por isso que ele aparece no nosso caminho com este propósito. O objetivo dele é este: derrotar o povo de Deus, derrotar os filhos de Deus, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que estão à disposição de Deus para sair contra o inimigo. Mas o inimigo astuto, o inimigo que não se conforma em ver um servo de Deus, um filho de Deus, cantando o hino da vitória, então ele sai para prejudicar, para tentar derrotar os filhos de Deus, os servos do Senhor. Mas nesse dia nós vamos aprender aqui, na palavra de Deus, que Davi saiu para pelejar contra o gigante filisteu chamado Golias e venceu, porque ele confiava em Deus, porque ele sabia que o Deus de Israel, o seu Deus, aquele a qual ele servia, estaria com ele nessa batalha. E foi isso que aconteceu. Então, este gigante chamado Golias, meus queridos, era um guerreiro filisteu. O exército dos filisteus afrontava o exército de Israel. E o exército de Israel não tinha um guerreiro capaz de enfrentar este gigante. Porque o exército dos filisteus tinha na sua liderança um gigante de aproximadamente 3 metros de altura. E era experiente em guerra. Era aquele que tomava a frente da batalha pelo exército dos filisteus. Então Israel era afrontado. Israel temia ao exército dos filisteus. Mas Deus que não deixa os seus filhos serem humilhados, derrotados, Deus entrou com a providência. Deus então coloca Davi para enfrentar este gigante. Davi, meus queridos, era um menino franzino, inexperiente em guerra, em batalha. Davi era um pastor de ovelhas, pastoreava o rebanho do seu pai. Davi, então, não era um guerreiro, mas ele tinha a sua vida no altar do Senhor. Ele servia ao Senhor de coração. Ele tinha a sua vida consagrada a Deus. Ele era um menino, um garoto, mas que buscava a Deus continuamente. Buscava o Senhor e a sua face e o seu poder. Davi, então, ele confiava no Deus que ele servia.
Então Deus aqui toca no coração de Davi e manda que Davi, então, se colocasse à disposição do exército de Israel, na liderança do rei Saul, para que ele fosse à peleja, à batalha, defendendo o exército de Israel, para enfrentar o exército dos filisteus, representado e liderado pelo gigante Golias. Então nós vamos aprender aqui nesta lição, nesta passagem, 5 fatores que influenciaram especificamente no grande triunfo alcançado por Davi nesta batalha diante do gigante Golias, o gigante filisteu. Então o primeiro fator que influenciou Davi alcançar a vitória foi que Davi tinha seu coração voltado para Deus e assim buscava em Deus a sua força. Então nós vamos ver lá em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 11, a palavra de Deus diz: buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Davi então buscou a Deus, esta força que ele não tinha, pela sua incapacidade, pela sua fraqueza, limitação. Todos nós somos limitados, até certo ponto, fracos. Nós dependemos totalmente da força de Deus, da força do Senhor, da sua graça, do seu poder em nossas vidas. E foi assim que Davi fez. Davi buscou em Deus, no Deus que ele servia e que ele confiava, e que ele sabia que se buscasse em Deus essa força, ele a encontraria. Deus então fortaleceu a Davi, deu a Davi esta força, esse poder, para que ele então se sentisse fortalecido para enfrentar o gigante Golias. E assim Davi saiu para a peleja contra Golias, o gigante filisteu. O segundo fator foi: Davi tinha um profundo carinho e zelo pela honra e reputação do Senhor Deus de Israel. Davi não aceitou que o gigante desonrasse o seu Deus, desonrasse o Deus de Israel, desonrasse o Deus único e verdadeiro. Então Davi, no versículo 46, do capítulo 17 de 1 Samuel, diz assim a palavra de Deus: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Davi não aceitou que Golias afrontasse e desonrasse ao Senhor nosso Deus. Davi honrou ao Deus que ele servia. Davi defendeu o Deus que ele servia. Não permitiu que aquele gigante ficasse desonrando a Deus, ficasse afrontando o exército de Israel, mas sem respeitar o Deus que ali estava contemplando aquela batalha, aquela peleja. Davi então,
ele zela pela honra do Deus vivo, do Deus verdadeiro, do único Deus. Por isso que ele então teve esse grande triunfo diante desta batalha, desta peleja contra o gigante filisteu. E o terceiro fator, a confiança em Deus e no seu poder. Então lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículos 34 ao 37, a palavra de Deus diz: Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele, e o feria, e a livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será esse incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te embora e o Senhor seja contigo. Então a confiança de Davi em Deus e no seu poder fez com que Davi trouxesse à sua memória os livramentos que Deus lhe dera anteriormente, quando ele apacentava o rebanho do seu pai, das ovelhas, lá no campo. Numa certa feita, viera um urso, viera um leão, para tentar destruir aquele rebanho, as ovelhas de seu pai. E ele, com a ajuda de Deus, revestido do poder de Deus, honrando a Deus como sempre, obedecendo o Senhor e a sua palavra, ele conseguiu matar o leão, conseguiu matar o urso, não deixou que esses predadores prejudicassem as ovelhas do rebanho do seu pai, porque ele confiava em Deus, porque Deus estava com ele. Deus então deu esse grande livramento a ele e ao rebanho de seu pai. Então Davi aqui, ele depositou toda a sua confiança em Deus e no seu poder. Então este foi o terceiro fator que influenciou na vitória de Davi contra Golias. O quarto fator: Davi não depositava confiança em si mesmo, mas em Deus, para obter a vitória sobre Golias e os filisteus. Então nós vamos ver lá em 1 Samuel, nesta passagem, capítulo 17, do 45 ao 47, que diz: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Aleluia! Glória a Deus! Davi sabia que Deus era com ele. Claro que Davi não confiava na sua força, porque ele era limitado, ele era fraco. Mas ele sabia que a força que vinha de Deus
a qual ele depositava toda a sua confiança no Deus que ele servia. Ele sabia que, na hora da peleja, na hora dele enfrentar o gigante Golias, ele ia receber da parte de Deus essa força, esse poder, revestidos do poder de Deus, que ele poderia vencer o gigante Golias. E assim ele o fez. E assim ele recebeu de Deus esta força. Ele mostrou para todo o exército dos filisteus que há um Deus em Israel, que há um Deus que ao Deus que ele servia estava com ele, que ele confiava no Deus que ele servia. Ele mostrou para todos os filisteus que o Deus que ele servia era um Deus de guerra, era um Deus de vitória, era um Deus que faz os seus filhos triunfar sobre os seus inimigos, que é um Deus que honra aqueles que o buscam, aqueles que confiam nele, aqueles que depositam nele toda a sua confiança. Então Davi mostrou para todo o exército dos filisteus e para todos os filisteus que ali estavam, que o Deus de Israel, o único Deus verdadeiro, estava com ele naquela peleja, porque ele depositava em Deus toda a sua confiança e buscava em Deus essa força e esse poder para enfrentar o seu inimigo. E o quinto fator, o último fator, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, a palavra de Deus diz: Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Aleluia! O Espírito Santo, o Espírito de Deus, se apoderou poderosamente de Davi. Davi foi ungido. Davi foi revestido do poder de Deus. Davi foi cheio do Espírito de Deus, o Espírito Santo. Davi se apoderou, foi apoderado pelo poder de Deus. Recebeu de Deus este poder. Davi não foi para a peleja contra o seu inimigo de qualquer maneira, de qualquer forma. Mas ele se preparou. Ele buscou em Deus esta força, esse poder. E Deus assim o revestiu com o seu poder, dando a ele autoridade, dando a ele poder, dando a ele todas as condições para que ele derrotasse aquele gigante filisteu que afrontava o exército de Israel e afrontava ao Deus de Israel. Meus amados e queridos irmãos e meus amigos, a palavra de Deus aqui nesse dia está falando no seu coração, colocando no seu coração, na sua vida, esta certeza. Quando você confia no Deus que você serve, quando você enfrenta o seu inimigo, independentemente da situação a que se encontra, mas se você confia no Deus que você serve, se você busca o Senhor e a sua face continuamente, se você consagra a sua vida a Deus, se você está na presença do Senhor, servindo a Ele de coração, andando nos caminhos do Senhor como o Senhor requer de cada um de nós, exige de cada um de nós, se você obedece ao Senhor e a sua palavra, se você está revestido do poder de Deus, o Espírito Santo se apoderou de ti, se o Senhor derramou
a sua graça, o seu poder sobre a sua vida. Você está preparado? Você está preparada para sair dessa situação que você se encontra? Você está preparado, está preparada para vencer o seu inimigo? O inimigo que está te afrontando, o inimigo que entrou no seu caminho para te derrotar. Mas em nome do Senhor Jesus, eu profetizo nesse dia a sua vitória. Se você seguir aquilo que o Senhor falou contigo nesse dia, se você fizer como Davi fez, se esses 5 fatores aqui prevalecerem na sua vida, você vai vencer o seu inimigo. Você jamais vai ser derrotado, vai ser derrotada. Jamais o inimigo vai te humilhar. Jamais o inimigo vai te derrotar. Mas você vai cantar o hino da vitória, porque Deus é contigo. Se você tem a sua vida no altar do Senhor, se você busca a esse Deus santo e poderoso, busca a sua face, busca o seu poder, deposita nele toda a sua confiança, você não será derrotado, você não será derrotada, mas você vai vencer esta batalha. Não desanime, não recue, vai para a peleja, confia no Deus que você serve. Saiba que o Deus que você serve, o nosso Deus, está pronto para te dar a vitória. Basta tão somente você fazer como Davi fez, confiar em Deus, depositar nele toda a sua confiança, buscar nele esse poder que você não tem, que eu não tenho, que nós não temos, mas nós buscamos no Deus que nós servimos e dele nós recebemos este poder para nós vencermos o nosso inimigo. Sempre que nós formos enfrentar problemas e situações parecendo intransponíveis, esses gigantes entrando no nosso caminho para tentar nos derrotar, todas as vezes que nós enfrentamos essas situações que aos nossos olhos parecem ser invencíveis, insolucionáveis, se nós depositarmos a nossa fé no Senhor, assim como Davi fez, e ficarmos na dependência total de Deus e do Espírito Santo, nós derrotamos o nosso inimigo. Nós seremos vencedores, como nós aprendemos aqui nesse dia, nesta passagem da poderosa palavra de Deus. Davi sabia que ele não tinha condições, que ele é um garoto, inexperiente em guerra, em batalha. Mas ele sabia, tinha convicção da sua vida diante de Deus. Como ele servia a Deus? Ele não servia a Deus de qualquer maneira, de qualquer forma. Ele não servia a Deus conforme o mundo anda, conforme as pessoas que não servem a Deus fazem, as suas atitudes, a sua maneira de viver. Não. Davi, ele tinha esta convicção, esta certeza, que na hora que ele precisasse, como ele precisou, quando o leão, quando o urso apareceu diante do rebanho do seu pai, a qual ele apacentava ali no campo, ele precisou da ajuda de Deus, confiando em Deus,
depositando em Deus toda a sua confiança, com fé, ele venceu e matou o leão, matou o urso. Então ele sabia que se ele precisasse, na hora difícil, na situação mais difícil da sua vida, ele conseguiria alcançar a vitória, porque ele sabia que o Deus que ele servia estava com ele, estava pronto para o ajudar. E foi assim que ele conseguiu, diante do gigante Golias, o gigante filisteu, do exército dos filisteus, que afrontava o exército de Israel. O Senhor deu a vitória, e o nome do Senhor foi glorificado. E Davi honrou a Deus, mostrou a todos que há um Deus em Israel, que há um Deus que cuida de nós, que há um Deus que nós buscamos e recebemos dele quando nós precisamos. Davi cortou a cabeça do gigante, mostrou a todos que o Deus de Israel estava dando a vitória para o povo de Israel, para o exército de Israel, que o nome do Senhor estava sendo glorificado. Amém? Meus amados, não sei a sua situação, não sei qual é o seu problema, não sei qual é o gigante que tem aparecido na sua vida, no seu caminho, que está tentando te derrotar, te prejudicar, mas tome posse desta palavra nesse dia e vai confiante para a batalha, que a vitória é certa em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo nesse dia a sua vitória, a sua bênção, desde que você confie no Deus que você serve. Deposite nele toda a sua confiança e você vai vencer em nome do Senhor Jesus. Deus vos abençoe, meus queridos. Eu quero mais uma vez aqui agradecer a todos que nesse dia nos acompanharam, e eu vou estar orando neste momento. Eu vou orar por todos os nossos amados irmãos e amigos inscritos neste canal, pelas suas famílias, pelos seus lares. Também vou estar orando pelas pessoas enfermas neste momento e profetizando aqui a cura na vida dos nossos amados irmãos e amigos. E eu quero aqui fazer um convite a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que se afastaram da presença do Senhor, que estão desviados, afastados dos caminhos do Senhor. Reconcilie com o Senhor nesse dia. Volte para os caminhos do Senhor novamente, para se firmarem novamente na presença do Senhor. Amém? Nesta oração, peça a Ele que perdoe seus pecados, seus erros, e que vos receba de volta. Ele vai te receber nesse dia, em nome do Senhor Jesus. E a você, meu amado irmão, minha amada irmã, amigo, amiga, que ouviu esta mensagem nesse dia, mas que ainda você não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, entregue a sua vida ao Senhor nesse dia. Nesta oração, fale para Ele: eu creio no Senhor, creio na sua palavra, e eu creio que o Senhor um dia veio a este mundo e deu a sua vida para me salvar. Escreva meu nome no livro da vida, perdoa os meus pecados. Nesse dia eu aceito o Senhor como meu único e suficiente Salvador. E você será salvo nesse dia, em nome do Senhor Jesus. Amém? Nesta oração, faça esta confissão e você vai receber a sua vitória nesse dia, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar então. Soberano Deus e eterno Pai, eu te glorifico, te exalto, Senhor, e agradeço a Ti, meu Pai amado, por estarmos nesse dia na Tua presença, em comunhão contigo, podendo estar, Senhor, meu Deus, transmitindo a Tua poderosa palavra, e agradecendo a Ti, meu Deus amado, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por este ar que nós respiramos, por este fôlego de vida e pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Pai querido,
Abençoe todos os nossos amados irmãos e amigos inscritos neste canal. Abençoe suas famílias, seus lares. Derrama a tua graça sobre a vida de cada um dos teus filhos, Senhor. E dá vitória para os teus filhos, Pai amado. Fortalecendo os teus filhos com a tua graça e com o teu poder, para que todos, Pai querido, permaneçam firmes na tua presença, vencendo todas as dificuldades nesta vida, Senhor. Amado Deus, amado Pai. Ó Senhor da glória. Abençoe, Senhor meu Deus, todos os nossos amados irmãos e amigos que se encontram enfermos, doentes, Senhor, acamados. Aqueles que estão à espera de um milagre que só o Senhor pode operar. Pai querido, opera milagre nessas vidas, Senhor. Repreendendo toda enfermidade e todo mal em nome do Senhor Jesus. Dá vitória para os teus filhos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Senhor, receba o teu filho, a tua filha que nesse dia, ao ouvir esta mensagem, Senhor, estão pedindo a ti, Senhor. Receba eles de volta novamente. Estão reconciliando contigo novamente, Senhor. Dai graça, força a eles para vencerem todas as dificuldades e acrescenta sua fé, para que eles permaneçam firmes na tua presença até o fim, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Pai querido, esse nosso amigo, essa nossa amiga que nesse dia, Senhor, ao ouvir a tua palavra, meu Pai amado, tomar esta grande decisão, estão aceitando o Senhor como Salvador de suas vidas, Senhor. Pai querido, perdoa os seus pecados. Escreva o nome deles no livro da vida, Senhor. Dai graça e força a eles para permanecerem firmes na tua presença até o fim, Senhor. Abençoa-os. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Pai querido, Pai amado, agradecemos ao Senhor por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede nesse dia. Meus queridos e amados irmãos e amigos, mais uma vez eu quero agradecer a todos vocês que se inscreveram neste canal, que estão nos apoiando, que estão nos ajudando para que nós prossigamos fazendo esta obra, divulgando a poderosa palavra de Deus. Amém? Eu quero convidar mais uma vez a você que ainda não se inscreveu neste canal, se inscreva neste canal, é de graça, e compartilhe com seus amigos, familiares, e assim nós continuamos propagando a poderosa palavra de Deus, e você também fará parte desta grande equipe missionária para divulgarmos a palavra de Deus. Amém? E dá o seu like, o seu joinha todas as vezes que assistirem esses vídeos, para que assim o YouTube indique para mais pessoas, né? E o canal também venha a fortalecer. Meus amados e queridos irmãos e amigos, Deus vos abençoe e vos guarde. Fiquem todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Um grande abraço do pastor Hélio Shibata. Nós temos um novo encontro marcado para um novo vídeo na semana que vem, se assim o Senhor nos permitir. Um grande abraço a todos. Deus vos abençoe.